O tempo está próximo. É tempo de prosseguir. Apocalipse, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Quero trazer nesta manhã de domingo à igreja um fato que tomei conhecimento. Durante essa semana, um artigo vinculou aos pastores de várias localidades. Ele diz: querido pastor, por favor, não nos deixe agora. As estatísticas são assustadoras e as histórias são angustiantes. Se algo não mudar, a igreja terá de lidar com desafios sem precedentes no próximo ano e muitas igrejas locais não sobreviverão. Qual é a tragédia? A crescente percepção de que uma porcentagem considerável de pastores tem em mente deixar suas igrejas, razões de por que alguns pastores podem renunciar logo depois da crise da Covid. Em 31 de agosto, o pastor Tom Rainer escreveu: por favor, me escute com atenção. A grande maioria dos pastores com quem nossa equipe se comunica está dizendo considerar abandonar suas igrejas. É uma tendência que não vi por toda a minha vida. Alguns deles estão há apenas algumas semanas de anunciar. Nossos pastores estão no meio de uma batalha. Liderar uma igreja sempre foi algo difícil. Basta ler o Novo Testamento para saber disso. Os pastores nunca acreditaram que pudessem agradar a todos. Contudo, as coisas mudaram. Os pastores estão sendo abandonados. Estou consciente de que as pessoas estão se exaurindo com a pandemia. Algumas estão assustadas com a morte, outras estão convencidas de que tudo se trata de uma farsa. Tentar ministrar as duas extremidades é esgotador. Eu preciso desesperadamente de algum tempo de descanso, mas com as transmissões para organizar, os cultos, os ensinos na escola bíblica, não tenho tempo de parar. Sou uma equipe de uma pessoa e é difícil encontrar alguém disposto a se juntar a mim. Tive apenas 2 dias de descanso desde o Natal. Me sinto desconectado das pessoas e de suas necessidades. Preciso de encorajamento, que Arão e Ur segurem minhas mãos, pessoas que caminhem comigo. Mas estou cansado de tudo virtual. Talvez eu só precise de um abraço. Isto, irmãos, foi o que compartilhou um dos pastores. No entanto, uma resposta veio através de membros comprometidos com Jesus, com sua igreja e com seu ministério. Eles escreveram: queridos membros das igrejas, nossos pastores precisam de nós. Você e eu precisamos de pastores. Eles são nossos cuidadores, defensores e professores. Mas, neste momento, nossos pastores precisam de nós. Lembre-se, eles também são membros de nossas igrejas. E, ao que tudo indica, essa parte do corpo está sofrendo. Infelizmente, essa parece ser uma ferida infligida em si mesmo. Paulo escreveu: ninguém odeia sua própria carne, mas cuida dela. Efésios 5, 29. Temos que, para muitos de nossos pastores, isso não parece mais ser verdade. Sei que isso é apenas um pequeno post em um blog, mas meu apelo é para que todos decidamos ser diferentes.
Não apenas nossas igrejas podem não sobreviver à perda de nossos pastores, mas também é nosso dever espiritual fazer tudo o que podemos para impedir isso de acontecer. Podemos fazer melhor, podemos ser melhores. Precisamos de nossos pastores. Querido pastor, por favor, não vá. Precisamos de você. Precisamos de você por bastante tempo. Aí, estes membros comprometidos com Jesus, que escreveram esse post, membros comprometidos com sua igreja e com seu ministério, dão aos pastores 5 sugestões. Primeira delas, exija menos de si. Sei que agimos como se você fosse nosso Salvador, mas você não é. Por favor, não espere de si mesmo esse padrão de perfeição. Ninguém sabe o que fazer nesse momento. Todos nós estamos descobrindo. Segundo, faça uma pausa. Sei que há muito a fazer. Você não consegue fazer tudo, mas continuar tentando cumprir cada tarefa está matando você. Por sua saúde espiritual, sua família e pela igreja, recue e respire. Isso se parecia com uma simples corrida, mas na verdade é uma maratona. Terceiro, encontre um amigo. Jesus nunca pretendeu que você fizesse isso sozinho. Se você realmente estiver sozinho, escreva para mim. Quarto, faça outra coisa. Comece um hobby, leia um livro, plante uma flor. Quinto, volte ao seu chamado. Sim, você pode mesmo fazer outra coisa ganhando mais e se estressando menos. Você sempre poderá, mas há uma razão para você ter escolhido o ministério. Permita que essa lembrança encha seu tanque novamente. Queridos irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está escrito: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O tempo da volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento, está próximo. Por isso, é tempo de prosseguirmos juntos, conforme disse o autor aos Hebreus. Não deixemos de nos congregar, não deixemos de estar juntos, de buscarmos estar uns com os outros em comunhão, nas celebrações, nos estudos, nas casas, nos lares, ligando uns para os outros. Por isso, é tempo de prosseguirmos juntos. É tempo de prosseguirmos com Jesus. Os versículos 19 a 21 de Hebreus 10 diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem cuida de nós é Jesus. Quem intercede por nós é Jesus. Por isso é que nós podemos prosseguir com Jesus Cristo. É tempo também de prosseguirmos com fé. Os versículos 22 e 23 deste mesmo capítulo 10 de Hebreus diz: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glórias a Deus, porque neste tempo tão difícil podemos sim prosseguir, mas prosseguir com fé naquele que prometeu que sempre estará conosco. É tempo de prosseguir, é tempo de prosseguirmos, irmãos, cuidando uns dos outros. O versículo 24 deste capítulo 10 de Hebreus diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Vamos amar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros,
Mariane e Felipe, cuidar desta juventude, cuidar da Ana Carolina, cuidar da Ariane, cuidar da Betânia, cuidar da Bianca, cuidar da Caroline, cuidar também da Fernanda e do Felipe, cuidar do Jean, cuidar da Lara, cuidar da Lívia, cuidar da Maria Alice, cuidar, ó Deus, do Sérgio, cuidar, jovens, uns dos outros. É tempo de cuidar uns dos outros, Neuza, Lara e Patrícia, cuidar das nossas crianças que precisam tanto do nosso amor, do nosso cuidado e da palavra de Jesus no coração delas. Precisamos cuidar uns dos outros, Márcio e também Ralph, cuidar dos nossos homens, cuidar daqueles que precisam de nós, cuidar do Silvano, cuidar do Neto, cuidar também do Carlos Jorge, cuidar do Carlos Henrique, cuidar do Carlos Alberto Trindade, cuidar do Carlos Alberto Peixoto, cuidar do Bruno de Almeida, cuidar também do Elias, cuidar do José Milton, cuidar do Leonardo Veloso, do Leonardo Vieira, cuidar do Márcio Batista, cuidar também do Marcos Antônio, cuidar do Paulo, cuidar também do Deberson, cuidar dos homens que precisam serem encorajados. Precisamos cuidar também das nossas mulheres, Marcela e Daiane. Precisamos cuidar da Adalgisa, da Adélia, da Ana Lúcia. Precisamos cuidar também da Carolina Floriano Diniz. Precisamos cuidar da Dayana. Precisamos cuidar da Elane, da Eliane Raimunda. Precisamos cuidar da Tuti, da Fernanda Pinheiro, precisamos cuidar da Fran, da Geise, da Janaide, precisamos cuidar também da Lidiane, precisamos cuidar da Luciane, da Luísa, precisamos cuidar da Marcela. Marcela, cuide aí dessas mulheres juntamente com Daiane. Precisamos cuidar da Isabel, da Maria José, da Zélia, da irmã Nair, da Nájila Sandra, da Nelly, da Neuza, da Patrícia, da Rafaela, da Rosana, da Rose. Precisamos cuidar da Cileia, da Silvane. Precisamos cuidar da Vera. Precisamos cuidar da Yara. Precisamos cuidar uns dos outros, porque o tempo está próximo. Se o tempo está próximo, queridos irmãos, é tempo de prosseguirmos juntos. É tempo de prosseguirmos com fé. É tempo de prosseguirmos cuidando uns dos outros. É tempo de prosseguirmos com Jesus. E que Ele continue nos abençoando, nos fortalecendo, porque a razão de sermos cristãos é porque somos a família Igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe esta igreja, cada irmão, homens, mulheres, jovens, adolescentes e as nossas crianças, a prosseguirmos juntos, porque o tempo está próximo. Palavras do Senhor Jesus para nós nesta manhã. Apocalipse 1, do versículo 1 ao 3, revelação de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Que Deus nos abençoe. Amém.